Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos aqui completar um assunto que eu já tratei em outros vídeos sobre a harmonia bíblica nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Falta eu trazer aqui, ou faltou, eu trazer um exemplo para nós comprovarmos se de fato há harmonia entre os 4 evangelhos ou não. E para isso eu trouxe aqui o episódio da purificação do templo. Eu vou mostrar aqui a purificação do templo, o momento em que Jesus purifica o templo nas 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a partir daqui nós vamos dizer em que momento, em que ocasião Jesus purificou o templo. Bom, vamos lá. De acordo com os evangelhos, com os 4 evangelhos, Jesus ele purificou o templo no começo do seu ministério ou no final do seu ministério. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você está no meu canal, você é muito bem-vindo, meu irmão. Então juntos vamos mergulhar aqui nas páginas da Bíblia Sagrada e vamos tentar descobrir em que ocasião, em que momento, quando foi que Jesus fez a purificação do templo. Se foi no começo do seu ministério ou se foi já no término do seu ministério, próximo à sua morte. Vamos começar por onde? Nós vamos começar aqui por Mateus. Mateus capítulo 21. O que Mateus tem a nos dizer? A purificação do templo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 21. Nós estamos no capítulo 21. Então você vê já aqui onde é que nós estamos. Nós já estamos no capítulo 21, sendo que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Então nós já estamos nos estágios finais do ministério de Jesus. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Ok? Então, quero só lembrar você que, de acordo com o aval da igreja, com o veredito da igreja, toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada. Eu quero ler bem aqui, toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo. O que diz aqui? Eu vou usar as palavras aqui do apóstolo Paulo. Paulo, obviamente, ele se referia às escrituras do Antigo Testamento, mas é consenso entre os cristãos na igreja que as palavras de Paulo elas também podem e devem ser aplicadas para o Novo Testamento. Ainda que quando Paulo disse isso, ele não tinha em vista o Novo Testamento, ok? Sequer, mesmo que ele ali estava escrevendo. Repito, quando Paulo diz o que eu vou ler aqui, por escritura inspirada, ele tinha em mente apenas as escrituras do Antigo Testamento. Mas é consenso entre os cristãos, entre os líderes, entre os mestres, que as palavras de Paulo elas também podem se aplicar e devem ser aplicadas ao Novo Testamento. Então, o que Paulo diz aqui? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok? A outra declaração sobre a inspiração da Bíblia nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ok, queridos, com estas duas passagens, é consenso na igreja que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Então, o que eu estou lendo aqui no Evangelho de Mateus, bem como tudo o que eu vou ler, é inspirado por Deus, de acordo com a igreja, ok? De acordo
com a canonização dos livros feitos pela igreja, tudo é canônico, tudo é inspirado por Deus. Então, o que eu acabei de ler aqui sobre a purificação do templo, no Evangelho de Mateus, é inspirado por Deus. É palavra de Deus, é sopro de Deus, ok? No evangelista. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vou perguntar aqui para o evangelista Mateus e teólogo. Mateus, em que momento Jesus fez a purificação do templo? E Mateus vai me responder. Ele fez a purificação do templo logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Bom, e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que obviamente antecede a purificação do templo, ela está registrada em Mateus capítulo 21, versos 1, aí você pode ler até o verso 11, ok? Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o momento em que ele se apresenta para a nação como o Messias de Israel, é registrada no Evangelho de Mateus, a sua entrada oficial, a sua apresentação oficial como o Messias, cumprindo a profecia de Zacarias 9, que Mateus diz até aqui, 21, 4 e 5. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Bom, aqui Mateus está, obviamente, citando a profecia de Zacarias 9. Então, o que Mateus está apresentando aqui? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como sendo o Messias de Israel. E no Evangelho de Mateus, quando foi que Jesus entrou de forma triunfal, montado num jumentinho, conforme nós temos aqui na leitura de Mateus? Quando foi que isto aconteceu? No começo do ministério de Jesus ou lá no final? No final. Ok? No final do ministério de Jesus. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vem o episódio de Jesus em a purificação do templo, que encontramos em Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Ok, queridos? Então, se nós perguntarmos mais uma vez, Mateus, em que momento Jesus purifica o templo? Ele vai dizer, a purificação do templo aconteceu depois da entrada de Jesus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí você repete a pergunta, e quando foi que aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Já no término do seu ministério. Jesus já estava chegando à beira da morte, ele estava prestes a ser crucificado. Então, a purificação do templo, certo? Ela aconteceu próximo da morte de Jesus, já no final do seu ministério. Quando você agora vai entrevistar Marcos, por exemplo, ok? Quando você vai entrevistar Marcos, ele vai apresentar a mesma coisa. Ó. Quando você vai ler, por exemplo, Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, e vai para Lucas capítulo 19, versos 28, 40, você vai lá encontrar a entrada triunfal de Jesus. A mesma narrativa aqui de Mateus capítulo 21. E tanto Marcos como Lucas, eles aqui estão unânimes, eles concordam com Mateus. O que eu perguntei para Mateus? Mateus, quando foi que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém e depois, logo em seguida, ele purificou o templo? Então, Mateus já respondeu para nós, foi no final do ministério. Jesus já estava encerrando o seu ministério. Faltavam poucos dias, quem sabe uma semana ou mais de uma, no máximo, para ele encerrar o seu ministério. Esta mesma pergunta eu dirijo para Marcos e para Lucas, e eles vão dizer a mesma coisa, que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada num jumento, apresentando-se como o Messias de Israel, e a sua subsequente purificação no templo, feita por Jesus, acontece no final do ministério de Jesus. Então, veja que os três, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram usados, foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar o que registraram. Aí a minha pergunta é,
Há harmonia no relato dos três? Sim. Então nós podemos dizer que, de acordo com o que a gente lê em Mateus, Marcos e Lucas, não só os três foram inspirados, como a inspiração deles, está entendendo? No que eles registraram, nós vemos que há uma harmonia. Então eles não só nos transmitiram um escrito, ou seja, os escritos dele não só foram inspirados, não só são inspirados, como são harmônicos, ok? Então, há inspiração e há harmonia nos relatos dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, ok, queridos? Então, agora a gente vai passar para João, que é chamado na tradição o discípulo do amor, aquele que se recostara no peito de Jesus, o discípulo amado de Jesus, aquele que andou com Jesus, que comeu com Jesus, enfim, que esteve com Jesus, tal como Mateus também esteve. Vamos lá, mas vamos lá para o que diz João. João, a purificação do templo. Agora eu vou fazer a minha pergunta para João, o evangelista. A purificação do templo, evangelista João. Você que também, a semelhança dos três, você é um homem usado por Deus, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo. Sim, João. Você que tem em mãos os sinóticos, eu acredito, João, que você tem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E a partir da consulta a estes evangelhos, você construiu o seu próprio evangelho, o quarto evangelho. É crença da igreja, João. A igreja diz que você já conhecia os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando fez o seu evangelho. A igreja diz, João, que o seu evangelho, João, é o último, é o quarto e é o último evangelho. Ok? Então vamos lá, João. Você é um homem inspirado por Deus, usado por Deus, que andou com Jesus Cristo, foi um dos apóstolos. Pergunto para você, evangelista João, em que momento Jesus purificou o templo? No começo do seu ministério ou no final do seu ministério? Lembrando a você, João, que eu já fiz esta pergunta para os três, Mateus, Marcos e Lucas, e os três me deram a mesma resposta. A purificação do templo aconteceu nos anos finais ou nos dias finais do ministério de Jesus, quando Jesus estava prestes a enfrentar a morte na cruz do Calvário. E eles também ainda foram unânimes em João em dizer que a purificação do templo ela aconteceu logo em seguida à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se apresentando como o Messias de Israel. Então, a sequência, João, nos três evangelhos, e que você conhece, obviamente, é essa. Primeiro, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois, purificação do templo. Dado isto, eu quero perguntar para o senhor, evangelista João. Eu quero saber da sua boca, do seu relato, em que momento Jesus purificou o templo. E agora João vai me dizer, meu irmão Nataniel, eu vou lhe responder, venha comigo e leia no meu evangelho, capítulo 2, e versos 13 a 17. Eu convido você, irmão Nataniel, para ler no meu evangelho, quando foi que Jesus entrou realmente, ou quando foi que ele purificou o templo. Então vamos lá, João. João capítulo 2, versos 13 a 17. É o que ele diz? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas, assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, ele apontava para o seu corpo, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos
foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. E aí, meu irmão evangelista, mestre evangelista João, eu li aqui o relato, mas eu quero mais clareza. Na sua visão, isso aqui aconteceu nos momentos finais do ministério de Jesus? Na sua narrativa, João, Jesus fez isso aqui, purificou o templo. Você concorda com os outros? Foi já no final do ministério de Jesus? E agora João vai me dizer: irmão Nataniel, venha bem aqui comigo e eu vou lhe situar direitinho quando foi que Jesus purificou o templo. Leia para mim, meu irmão. João capítulo 2, verso 11. Então, o evangelista João pede para me ler e eu vou ler. João capítulo 2, verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, versículo 12, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Aí aqui, depois que eles desceram, depois que Jesus efetua o primeiro sinal, e veja que o primeiro sinal aqui está situado no começo do ministério de Jesus, veja que João Batista ainda não tinha sido preso, entende? Que de acordo com a narrativa do Evangelho de João, quando Jesus efetua o primeiro sinal, certo? João Batista ainda não tinha sido preso. Ok, meus queridos? João Batista, repito, ainda não tinha sido preso. Então, depois disso, depois de quê? Dos primeiros sinais efetuados por Jesus, desceu ele, Jesus, para Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Aí é que vem a purificação do templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E o restante você já sabe. Aí se deu a expulsão dos cambistas, dos vendedores, enfim, dos profanadores do templo. Então, João aqui, ele já está mostrando para a gente que, de acordo com a sua narrativa, a purificação do templo por Jesus aconteceu logo no início do ministério de Jesus. João Batista ainda não tinha sido, repito, João Batista ainda não tinha sido encarcerado, ok, meus queridos? Repito, João Batista ainda não tinha sido encarcerado por Herodes. Então, João, o evangelista, está deixando bem claro que a purificação do templo aconteceu no começo do ministério de Jesus e não no final, conforme diz Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, queridos, a partir desta consideração eu pergunto para vocês: a Bíblia é inspirada por Deus? Você vai dizer sim, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Agora, a minha pergunta é: mas a Bíblia Sagrada, a inspiração da Bíblia Sagrada, equivale à inerrância e a ela ser harmônica em tudo? Bom, é isso que nos diz o nosso colega, o nosso teólogo, nosso mestre, Gleison Archer, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, Editora Vida. Olha o que ele diz aqui, página 448. A importância da inerrância bíblica, vou ler melhor aqui. Faremos um comentário final a respeito de teopneustos, que se traduz por inspirados por Deus. Entregue por inspiração de Deus ou vindas do alto de Deus. Essa última tradução, naturalmente, é a mais literal. Teopneustos é uma palavra sublime, com significado de inspiradas, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou
e guiou os autores humanos das Escrituras, de tal maneira que se registram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Ele assoprou seu hálito nesses escritores. É a figura de linguagem usada. E eles foram impelidos na direção que Deus quis, exatamente como lemos em 2 Pedro 1,20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Pode ser interpretada à vontade, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, sugere um barco à vela conduzido pelo vento, pelo Espírito Santo. Eis a tradução literal do texto grego. Nestle. Todas as profecias das Escrituras não são objetos de interpretação pessoal ou particular, pois não foi pela vontade humana que a profecia foi conduzida, mas pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus. Tais passagens deixam bem claro que os autores das Escrituras escreveram sob a influência, orientação e controle do próprio Deus. Portanto, não há meio de o erro penetrar nos manuscritos originais das Escrituras sagradas. Quando ele diz, portanto, não há meio de o erro penetrar nos manuscritos originais das Escrituras, logo ele está dizendo que há erros nas traduções e nas versões. É o que está implícito. A menos que o próprio Deus fosse culpado de alguma falha ou engano. Então vamos lá. Você vê aqui que inspiração da Bíblia para os nossos teólogos equivale a ser a palavra de Deus. Ok. Mas não só isso. Para eles, inspiração da Bíblia equivale a dizer que não há nenhum erro na Bíblia Sagrada e que a Bíblia é totalmente harmônica. Os autores são totalmente harmônicos nos seus originais. Ok? Então vamos lá. Seguindo esta tese, eu pergunto aqui para os senhores. Nós lemos nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas que a purificação do templo, que vem logo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aconteceu já no estágio final do ministério de Jesus, quando ele estava prestes a sofrer a morte de cruz. Mas quando a gente vai para o evangelista João, ele destoa os três. Na verdade, ele vai de encontro. E veja que a própria igreja que diz que João, quando escreveu seu evangelho, já tinha sido escrito Mateus, Marcos e Lucas. Muito provavelmente, o indício é forte, o quarto evangelista, quando ele escreveu seu evangelho, de fato, ele já tinha em mãos Mateus, Marcos e Lucas. Então, tudo que ele registrou com bastante consciência do que ele já tinha lido nos três. E ele leu nos três, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus fez a purificação do templo já perto da sua morte, no final do seu ministério. Mas o que nos pasma, o que nos deixa boquiaberto, é que mesmo João, lendo isso, no entanto, ele fez uma deslocação. Ele colocou a purificação do templo para onde? Para o começo do ministério de Jesus. E João ele é muito preciso. Ele coloca não só no começo do ministério de Jesus, mas ele coloca a purificação do templo entre o primeiro milagre e o segundo milagre. A purificação do templo aconteceu logo imediatamente, poucos dias depois do primeiro milagre, conforme nós temos em João 2,11, e aconteceu antes do segundo milagre, que nós temos em João 4, 50 e 54. Vamos ler aqui, queridos. João 4, 50 a 54. Olha o que diz aqui. Vamos lá aqui. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal
que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, meus queridos, a purificação do templo, na narrativa de João, está situada entre o primeiro e o segundo milagre de Jesus. Logo, a purificação aconteceu no começo do ministério de Jesus e João Batista ainda não tinha sido. Quando ele fez a purificação do templo, João Batista ainda não tinha sido encarcerado. Ok? Então foi bem no início do ministério de Jesus. Então a minha pergunta aqui para os senhores é esta. Sejam sinceros. Se eu pergunto para vocês, Mateus, Marcos e Lucas, são harmônicos? Você vai dizer são, porque os três apresentam a entrada triunfal de Jesus e a purificação do templo, dois acontecimentos distintos, mais perto um do outro, para o final do ministério de Jesus. Então, os três estão em harmonia. Mas quando a gente consulta João, ele vai dizer que não. A purificação do templo acontece bem no início do ministério de Jesus e não lá no final. Aí eu pergunto, ele está concordando com os três? Seja-me sincero, você acha que João, o quarto evangelista, responda para mim. Você pode digitar aí, comentar. Você acha que o quarto evangelista está sendo unânime com os outros? Ele está dizendo amém para a narrativa dos outros? Ele não está. É claro que se você perguntar para o quarto evangelista, a purificação do templo houve? Ele vai dizer, houve, eu concordo que houve. Conforme o que está registrado em Mateus, Marcos e Lucas, houve a purificação do templo. Se você pergunta para João, a entrada triunfal de Jesus aconteceu? Também aconteceu. Agora, se você pergunta para João, mas a purificação do templo por Jesus aconteceu no começo do seu ministério ou no final? Ele vai dizer no começo e não no final. E não no final. Aí nós temos uma outra pergunta para João. João, antes de Jesus purificar o templo, conforme nós lemos nos sinóticos, Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Os sinóticos todos estão de acordo que Jesus entrou de forma triunfal montado num jumento, além de Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, um pouco antes da purificação do templo. Logo, de acordo com os sinóticos, a entrada triunfal de Jesus aconteceu nos anos finais do ministério de Jesus. Você concorda com isso, João? João vai dizer, sim, quanto à entrada triunfal de Jesus, eu quero dizer para vocês que eu não concordo com os sinóticos. Como João, não, eu não concordo com os sinóticos. A entrada triunfal de Jesus, ela não aconteceu antes de Jesus fazer a purificação do templo, antes de ele efetuar aquilo, expulsar os cambistas, os vendedores, os profanadores. E quando foi, João, que aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? E João vai dizer para nós, segue-me, eu te mostrarei. Onde é que você quer que eu leia, João? Leia comigo em João, no meu Evangelho, capítulo 12. Então vamos lá, João. João, capítulo 12. Veja, queridos, que nós já estamos na metade do Evangelho de João. É exatamente no capítulo 12, a partir do versículo 12 a 16, que João vai registrar a entrada triunfal de Jesus. Olha o que é que ele diz aqui, ó. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos e palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhes fizeram. Está bem aqui, meus irmãos. Esta entrada triunfal de Jesus, e João é bem categórico, ele vai situar ainda depois do que, dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, de acordo com o evangelista João,
A entrada triunfal de Jesus aconteceu tempos depois da purificação do templo, contrariando o registro dos sinóticos, que diz que a entrada triunfal de Jesus aconteceu antes um pouco da purificação do templo. Mas João não, ele desloca e diz para nós na sua narrativa: a entrada triunfal de Jesus aconteceu talvez meses ou anos depois, tempos depois da purificação do templo. E ele situa, e ele ainda diz mais: e a entrada triunfal de Jesus aconteceu depois que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Ok, meus irmãos? Então, só recapitulando. A purificação do templo, de acordo com a narrativa de João, aconteceu depois do primeiro sinal da transformação da água em vinho e antes do segundo sinal, da cura da filha de um oficial. Ok? Então, isso se deu no começo do ministério de Jesus. Já a entrada triunfal de Jesus acontece anos depois ou meses depois. Certo é que já havia uma boa distância e foi depois da purificação do templo, na narrativa de João. Ok? E isto aconteceu de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, conforme o registro que nós temos em João. Aconteceu depois que Jesus ressuscitara a Lázaro dentre os mortos. Então eu pergunto aqui para os senhores e senhoras: podemos dizer que o relato de João sobre a purificação do templo, o momento que Jesus purificou o templo, e o momento em que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, como sendo Messias, podemos dizer que está em harmonia com os relatos de Mateus, Marcos e Lucas? Não podemos, queridos. Não podemos. É claro que para os quatro houve a purificação do templo e houve a entrada triunfal de Jesus. Isso é fato. Nestes itens, nestes pontos, os quatro estão concordes, são harmônicos. Agora, quando nós chegamos no momento exato de Jesus purificar o templo, então João ele vai discordar de Mateus, Marcos e Lucas. Ok? João vai dizer negativo. Mateus, Marcos e Lucas colocam a purificação do templo para o final do ministério de Jesus. Mas eu digo que a purificação do templo aconteceu no começo do ministério de Jesus. É isso que João está dizendo, queridos. Então, eu estou mostrando para vocês que a inspiração bíblica nem sempre é o equivalente à harmonia bíblica. Eu estou dizendo que toda a Bíblia é desarmônica? Não. Eu até concordo sim que a Bíblia é harmônica, mas há relatos que eles são desarmônicos. O que eu estou apresentando para você aqui não tem como você harmonizar. Então dizer que a Bíblia é harmônica 100% é uma lenda. Dizer que inspiração bíblica é o equivalente à harmonia bíblica, nem sempre, meu filho. Nem sempre. Inspiração é uma coisa, harmonia é outra. Tanto Mateus, Marcos e Lucas foram inspirados para registrar o que registraram, como João também foi inspirado. Então nós temos os quatro sendo inspirados por Deus. Mas quanto a certos detalhes, eles conflitam. Eles conflitam. Esta é a verdade, queridos. Então, este já é o terceiro vídeo, o quarto que eu faço, batendo nesta tecla, que a Bíblia ela não é harmônica 100%. Se alguém puder me provar, ao contrário do que eu estou dizendo neste vídeo, fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade. Se você conseguir me provar, você pode digitar, você pode fazer um vídeo me refutando. Eu não vou ficar zangado. Eu não vou ficar zangado. Se você conseguir me refutar, se você conseguir me mostrar, me convencer que eu estou errado, eu faço um vídeo me retratando. Aqui é a minha palavra. Eu faço um vídeo me retratando. Agora, se você não conseguir me refutar, eu vou usar aqui o raciocínio de Santo Agostinho. Coloque-se ao meu lado e juntos vamos mergulhar neste mar chamado a Bíblia Sagrada. Se você não consegue me refutar, então me dê a mão. Venha comigo. Vamos andar de mãos dadas, vamos andar ombreados juntos pela causa do Evangelho e da verdadeira exegese bíblica. Ok, queridos? É isto que eu tinha para apresentar aos senhores e às senhoras.
Tá bom? Eu espero que vocês me entendam, mas eu estou aqui a serviço de Jesus Cristo. Eu estou aqui para fazer a verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Não concordo com o que diz Gleison Archer, que Deus em tudo guiou eles. Sim, eu concordo, porque a Bíblia assim me diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo bem, eu concordo. Agora, para mim, a inspiração, o fato de os autores terem sido inspirados, não tirou o direito deles de escreverem o que eles quisessem e conforme eles quisessem, mesmo sendo os mesmos relatos. Ok? Mesmo sendo os mesmos relatos, isso não tirou o direito de João de discordar de Mateus, Marcos e Lucas no que diz respeito a quando aconteceu a purificação do templo. E na narrativa de João, quando a gente lê, é óbvio que ele está em desarmonia com os sinóticos. Isso é fato, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.